Muito boa noite, estamos ao vivo no Facebook. E no Instagram também, Instagram olha lá. também. Pois é, hoje a gente tem convidado especial. Doutoras Respondem comigo, que sou a doutora Fernanda Basso, e com a minha irmã, que é a doutora Adriana Basso. Eu sou a doutora Adriana Basso, eu sou médica e administradora. Junto com a minha irmã, a doutora Fernanda Basso, que é advogada, nós fazemos o Doutoras Respondem. Respondemos mesmo. E todos os dias a gente traz um tema muito importante, muito desafiador para que atual, muito atual e que às vezes as pessoas nem ouviram falar. Porque a gente quer que você pense por você mesmo e não como os outros querem que você pense. E hoje, para não falar que a gente também não tem nada especial, a gente tem algo muito mais do que especial. Além do que, a gente tem uma pessoa muito querida e que é muito capaz e que eu já vi o trabalho dela na OAB. E eu tenho um prazer de convidar aqui a Valéria Scheck, especialista em direito digital, e vai falar com a gente hoje a respeito deste tema. Boa noite, Val. Oi, Val. Boa noite. Boa noite. Ela também vai dividir a tela com a gente aqui no Doutoras Respondem. Doutoras Respondem. Estou chamando E nós hoje falamos sobre crime cibernético. Gente, a Val e nós somos do interior de São Paulo. Nós somos de Botucatu. E a Val, você tá de onde, Val? Itapetininga. Pertinho de Botucatu aqui. Mais um pouquinho já tem Botucatu. É um tirinho. O tema hoje é de crimes cibernéticos, direito digital. Ô Val, apresenta você pra gente, porque eu não consigo falar isso tudo de mulher que você é. Né? Cada vez que eu converso com você, eu fico sabendo de uma novidade. Então, o meu tá travando aqui do Instagram, é isso aí, Elô? O Instagram a gente tem um pouquinho de dificuldade, sim, mas a gente ainda tenta com ele. Cadê a Valéria? Eu vou entrar e sair. Olha só, eu queria falar uma coisinha, que hoje é o segundo eclipse lunar penumbral, né? Hoje é dia do meio ambiente, e eu queria começar a fazer uma pergunta para Val. Ela não se apresentou ainda. Tá bom, eu vou guardar minha pergunta. Não é? Agora fiquei curiosa com a pergunta. Então, mas primeiro vamos lá, Val, se apresenta para nós. Nossa, eu me apresentar, vamos lá. Meu nome é Valéria Scheck, sou advogada, criminalista. Hoje, né, sou há mais de 20 anos advogada e atuo no direito digital há 8 anos, direito médico há 17 anos e minha paixão são os crimes digitais. Aí, essa área do direito digital, para mim, é uma assim, onde eu posso atuar assim, em todas as áreas, né? E assim que eu gosto e posso desenvolver esse trabalho junto com o crime, né? Não deixo do crime e também essa parte da tecnologia que muito me encanta. Muito bem. Tá certo. Então a gente trouxe a mulher aqui, né? Além de Mandar um abraço aí para a doutora Clarice Durso, que está entrando aí e tá elogiando o tema aí, gente. Um abraço, doutora Clarice. Eu vou fazer o seguinte, Val, eu vou desconectar aqui com o pessoal do Insta e vou me reconectar também, porque de repente pode ser essa aí a diferença. A gente volta em 1 segundo aqui só para a gente tentar. Pessoal do Insta, e se não der certo daí dessa vez, aí a gente só fica no Face. Só fica no Face. E depois joga pro IGTV lá no Instagram pro pessoal assistir, né? Muito bem. A gente trouxe a Valéria porque a questão hoje a gente está muito digital, né? Principalmente com a pandemia, todo mundo online, home office. Então a gente quis trazer a Valéria, desculpa, a Valéria para falar sobre crime cibernético.
Muito bem, eu vou começar pela lá. primeira pergunta. Como eu falei do eclipse lunar hoje, né? É lua em morango que chama, né? E eu queria te falar que parece que tem um submundo no Instagram, o Instagram Dix. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona isso e como que a gente pode se prevenir, ver como que as crianças atuam, como que é esse mundo? Então, na verdade, assim, os adolescentes, nós acabamos nos conectando, ficando o tempo todo ali pelo Facebook. E os adolescentes acabaram migrando para o Instagram. E no Instagram, eles têm um jeito, um modo que eles fazem um Dix, D-I-X-X. Então, mas quem faz esses Dix são os adolescentes, não são adultos nem crianças. Na verdade, eles gostam, teriam assim, por exemplo, né, na lista deles os melhores amigos, os amigos assim, os que eles podem ter acesso às fotos dessas pessoas, e aí que é o perigo, porque os pais acham que os filhos não estão postando nada e naquele Dix lá tá bombando o negócio, né? E hoje em dia os nossos adolescentes andam tendo uma prática muito preocupante para nós enquanto educadores né, porque ali naquele Dix rola nudes, rola muita coisa. Que perigo, hein? E para entrar nisso, você tem que ter um amigo que te convida ou alguém que te manda um link que você entra não sabe. Então, na verdade, você faz uma parte, né? E você só tem acesso se a pessoa te aceitar, obviamente. Mas, assim, é uma prática dos adolescentes mesmo, né? Agora, os adolescentes também usam muito a outra plataforma, que é o Twitter. Eles gostam bastante também, que eles também podem se comunicar, fazer grupos e tudo mais, né? E nessa pandemia estão usando bastante. A minha pergunta do Dix é assim, não para que a pessoa saiba como entrar, mas para que a gente controle o acesso, né? Existe uma forma que a gente pode falar assim, olha, preste atenção no comportamento, o tipo de coisa que acessa, tem isso daí? Como é que funciona? Você diz por parte dos pais? Por parte dos pais, em relação ao controle dos adolescentes. Então, por parte dos pais, na verdade, hoje nós podemos contar com softwares de controle parental. Mas, assim, eu acho assim, que funciona mais a educação digital, sabe? Porque você tem que dar esse voto de confiança, você tem que explicar para o seu filho porque assim, os pais acham que os filhos sabem muito mais que eles por serem nativos digitais. No entanto, nossas crianças, nossos adolescentes, eu falo crianças porque na verdade esses aplicativos não são para crianças, mas os pais acabam deixando. Então, só que os pais dão o celular, mas também não dão a segurança, a proteção. Nós temos que manter os nossos aplicativos sempre atualizados. No caso do Instagram, nós temos que fazer a proteção dele para não ficar aberto, ser um Instagram fechado, não público. Da mesma forma o Facebook também, privado, porque tem dados, ali tem fotos, e há muita maldade, porque às vezes as pessoas pegam aqueles dados, fazem um perfil fake. Então, o importante é a educação digital. Eu não sou muito a favor do controle parental por softwares. Eu acho que mais vale você explicar para o seu filho que na internet ele tem que ter a mesma conduta que na vida pessoal, que ele não teria coragem de falar pessoalmente, ele não pode fazer virtualmente. Da mesma forma para os adultos, porque eu estou observando também que os adultos está faltando uma educação digital, eles estão fazendo coisas assim absurdas. Dá a impressão de que o mundo digital é um mundo que não existe, é protegido, né? Então você pode fazer o que quiser, mas é rastreável tudo isso, né? Sim, é completamente rastreável, porque quando você se conecta, você vai se conectar de uma rede. E você tem um IP, você tem uma numeração, por exemplo, por mais que tenha 2 celulares na minha residência idênticos, cada um tem um número.
E tudo isso é possível você ver de onde foi cometido um crime, né? No caso, por exemplo, muito comum na internet, são os crimes contra a honra, a calúnia, a injúria, a difamação, né? E por conta agora também das redes sociais, está sendo muito praticado pelos adultos. Os adolescentes, eles não, lembrando, né, que o adolescente ele não comete um crime, o adolescente ele comete um ato infracional, que também é punível, né? Ele vai ter as medidas socioeducativas e tudo mais, só que os pais vão se responsabilizar civilmente pelos danos morais e materiais que esse adolescente praticar. Tem um corte de 18 anos, 21 anos, como é que é? Desculpa a minha pergunta, porque eu não sou advogada aqui, né, gente? Claro. Então, não, faz muito bem, porque a sua dúvida é de outra pessoa, né? Uhum. A doutora Fernanda é advogada, mas você é uma médica, e isso é muito importante. A maioridade civil e a criminal é aos 18 anos. Então, até fazer os 18 anos, ele tá cometendo um ato infracional, né? Depois disso, ele comete um crime. Papai e mamãe são responsáveis, né? O que o filho faz, quem responde responsável é papai e por mamãe. dar o celular, dar a internet e por aquilo que ele faz lá dentro, né? Naquele mundo. Exatamente. E nossos tribunais têm entendido, têm jurisprudências da punição, né, de tudo isso, os pais estão se responsabilizando, porque às vezes eles usam a internet para praticar o cyberbullying, que é uma coisa que está acontecendo muito. Ah, isso é muito interessante mesmo. Muito. Uhum. E o que acontece? Quando eu sou vítima do cyberbullying, às vezes eu não posso não saber lidar com aquilo. Eu sou jovem e aquilo para mim é muito pesado, foi divulgado, né, alguma coisa que eu fiz e, por exemplo, uma foto, ou me expor, assim, em algum caso, alguma coisa que eu venha me arrepender, ou até mesmo inventar uma situação. E daí o que acontece? O adolescente, às vezes, não sabe como agir, e então está acontecendo muito problema de tentativa de suicídio, às vezes, infelizmente, eles vêm a óbito, e também as pessoas ficando doentes, com ansiedade, precisando em psicólogos, psiquiatras para tomar um remédio. É um negócio muito grave, muito mesmo. Automutilação. Então, vocês pais que estão observando que seu filho está usando muita blusa fechada, está calor e está usando blusa fechada, com gola no braço, observar se não tem cortes, porque é uma febre. Aí eles acabam pegando essas fotos os códigos, mas acabam fazendo grupos no WhatsApp, no Telegram, e é terrível, porque eles querem mostrar o tamanho do sofrimento, da dor deles para um grupo que eles acham que estão se entendendo. Mas esse caso daí já é mais para um psicólogo poder abordar melhor com vocês as causas, né? Você me falando isso, eu lembrei do Baleia Azul, é isso? Aquela história do baleia. Isso é muito sério, né? Que a criança jogos sugestionável. São os jogos, né? Que eles fazem, aqueles jogos. Mas na verdade o Baleia Azul já não está mais na moda, graças a Deus. Mas eles começam a fazer jogos mesmo, desafios, né? Aqueles desafios e tudo mais. O que eu falo é o contrário. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma garota na escola que eu não gosto. Então, nós fazemos grupos falando mal dela, ou eu tenho uma inveja dela e acabo, são os haters, né? Acabam fazendo um grupo paralelo para ficar falando mal dela, ou da atitude dela, ou mudando a foto dela, fazendo alguma coisa assim jocosa para constrangê-la, e colocam na internet, alguma coisa assim, ou mesmo não colocam, mas chega nas mãos dela, alguém passou para ela, olha, fizeram um grupo teu aqui, né? Então é muito importante saber que mesmo nos grupos de WhatsApp, né, é possível, a nossa tecnologia permite que rastreie, né? E vamos supor, a pessoa é vítima, isso é muito importante falar. Se meu filho é vítima, seu filho é vítima de alguém que está sofrendo um cyberbullying, deve ir até uma delegacia de polícia, né? Fazer no plantão policial, na delegacia mais próxima da sua residência, e fazer um boletim de ocorrência
onde a autoridade vai pedir a quebra telemática, vai descobrir quem está praticando isso mesmo se estiver usando um perfil fake. E também as provas digitais. Você printar, tirar um print screen da tela do que você está. E se vamos supor, se for um Facebook, você pegar aquele link de cima também, que mesmo que a pessoa apagou, mas você consegue depois chegar a essa postagem. É importante dizer, né? É importante dizer, né, Val, que o teu e-mail é como se fosse o endereço da sua casa. Ele é seu endereço digital. Essa situação que você está comentando agora, que você vai pegar uma postagem de Facebook, de Instagram e tudo, que você tem que pegar o link daquilo, é o endereço da onde isso tudo aconteceu. E agora, como é que a gente fica sabendo se esses haters fizeram esses grupos paralelos para falar mal de alguém? Isso. Porque a gente só vai saber depois, né, de repente com atitudes, com outras situações que a pessoa possa estar vivenciando, né? Ela só vai saber se alguém falar. Se alguém falar. E aí também já configura outro crime, e aí que é o crime contra a honra, né? Eu vou falando umas coisas pra gente ir conversando. É que, na verdade, assim, às vezes a maldade é tão grande que eles fazem de tudo para a vítima saber que eles estão fazendo aquilo. Olha! E o nosso Instagram caiu aqui, não sei o que aconteceu, mas não tem problema, né? Não tem problema. Tá. Então, a vítima, ela tomando conhecimento... É melhor a gente desconectar mesmo o Insta, porque a sua imagem não estava aparecendo lá. Tá muito legal aqui no Face. Não faço questão da minha imagem, mas tudo bem, eu vi na voz, aí tá ótimo. Porque a sua imagem não estava aparecendo. Pronto. E então, você estava falando que essas pessoas, a maldade é muito grande e que eles fazem de tudo para que a vítima fique sabendo daquilo que está acontecendo, né? Desse grupo paralelo contra ela, né? Isso. Se ela tomar às vezes eles querem que a pessoa tome o conhecimento. Já chegou um caso na minha mão onde dentro de um grupo eles acabavam fazendo dentro para a pessoa que estava lá dentro vendo para magoá-la mesmo, né? Então, aquelas pessoas que estão lá no grupo, olha que importante isso. Isso serve para adulto, para qualquer pessoa. As pessoas que estão num grupo do WhatsApp, por exemplo, estão ali e começam a falar mal de alguém. Se a pessoa ficar quieta, até pode importar num crime por omissão, né? E então a pessoa deve falar que não, olha, gente, vamos mudar de assunto, não concordo com isso, vamos parar com isso, tentar amenizar. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou ficar quieto aqui, então não estou fazendo nada, mas você está consentindo, né? Uma forma de você estar dando força também. Então, o ideal seria, por exemplo, no caso da pessoa, né? Se ela tiver uma possibilidade de ir até um cartório e fazer uma ata notarial, levar o celular e aí tomar em termos tudo que está escrito ali, né? A ipsis literis, né? Tudo que está ali, também é uma prova muito consistente para ingressar em juízo. Você sabe, assim, na nossa geração, né? Sem internet, quando a gente não era convidado para uma festa, você fica chateado, né? Esse mundo digital, se você ou não é convidado, não participa, ou fala mal, é muito doído também. É como se você estivesse na vida real, analógica, presencial, fazendo a mesma coisa, né? Diferenciar. Muito interessante. Há o bullying também por exclusão. É aquela pessoa que ela é excluída do grupo. Então, é uma forma de você deixar de lado a pessoa e a pessoa se sentir excluída. Então, eles acabam como se aquela pessoa não existisse. É uma forma de você também, de uma violência. Esse tipo, né? Também uma outra coisa, um tipo de cyberbullying, que a gente chama de flame war. São aquelas guerras de xingamento, são os haters. Entram, por exemplo, no perfil de um artista e começa do nada a falar mal dele ali, sabe aquela coisa? Também é uma forma de estar praticando cyberbullying, né?
Isso é Agora, muito nos crimes triste, contra né? a honra, Porque desculpa, essa é muito triste do artista, porque o artista, o que que ele tem, né? O nome, a imagem, a carreira que foi construindo. E uma pessoa dessa fazer isso, às vezes não tem mais show, depois não tem mais contrato. É muito Exato. sério, né? Mas também não tem o caso de gente que provoca? Então, é isso. Não, Foi do o nada. próprio artista provoca alguma coisa para artista. poder entrar em evidência. Exatamente. Tem artistas que eles combinam entre si, porque eles estão no esquecimento, combinam de fazer de conta que estão brigando, que estão de mal, né? E aí, ou que aconteceu alguma briga, para virar notícia, mas tudo combinado também. Ou que estão namorando, mas na verdade não estão namorando. Namora e termina, né? O divórcio. Virar divórcio. Tudo, né? Porque assim, se eles ficarem no esquecimento, para eles pro artista é morte, né? Eles reclamam que tem muito assédio, mas eles também, quando eles passam no lugar desapercebido, também para eles é ruim, né? Sim. Então é complicado. Agora, quanto aos crimes contra a honra que a gente está falando, é importante as pessoas saberem. Por exemplo, eu tomei conhecimento semana passada, né? Semana passada. Então, eu tenho 6 meses para fazer esse boletim de ocorrência. 6 meses para eu fazer o boletim de ocorrência e, no caso, porque o crime contra a honra é personalíssimo, entrar com uma queixa-crime. Então, a mesma regra. Ela tome atitude. A mesma regra que aplica numa situação sem ser no ambiente virtual, o mesmo tempo, a mesma regra da lei, é a que se aplica para os crimes cibernéticos, em termos de prazo, punição, crime, tudo igual. Na verdade, falam assim, olha, não tem lei, a internet não tem lei. Tem lei sim. O que, na verdade, o que as pessoas precisam entender é que muitos crimes que são praticados, já existe tipificação no nosso Código Penal. Porque as pessoas estão usando o meio digital, o meio virtual, para praticar crimes que já existem. Por exemplo, o estelionato, né? Por exemplo, os crimes contra a honra. Há, logicamente, crimes que foram incorporados, por exemplo, a invasão do dispositivo informático, esse armazenamento de nudes também, que é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu só recebi. Só que esse armazenamento também, se foi contra a vontade da pessoa e tudo mais, também pode configurar crime. O ideal é que nem mande, né? É muito importante que não mande. Vocês me falando essas coisas, eu acho assim, o mundo digital, nessa questão de... Quando tá assim, fulana falou mal de mim, fiquei chateada. Isso é difícil de comprovar. Mas no mundo digital, tá ali. A prova tá ali. Tá falado, tá escrito. Fica evidente aquela prova, não fica? Muito evidente. Inclusive, as pessoas têm que pensar o seguinte, que a internet não é uma terra sem lei. Então, eu postei, então tem que pensar muito antes de postar, muito mesmo. Por quê? Se você postar e depois você apagar, você pode até apagar, mudou de ideia, que chato, eu postei. Só que alguém já printou, já fez aquele seu comentário já está na mão de outras pessoas. Daí como que você vai apagar? Não é verdade? E também o ofendido pode depois entrar com uma ação, pedir para que o juiz determine que a plataforma libere que consiga aquele comentário e tudo mais. Então, a pessoa pode fazer uma prova para, inclusive, danos morais, né? E não é porque você apagou que o registro também ficou apagado lá na plataforma que você fez essa ofensa, né? Pode pedir para voltar. É o que eu falo sempre. Palavra dada e a pedra lançada não voltam mais. Não. Uma oportunidade perdida também. Também. Muito boa essa. Ô Val, temos algumas perguntinhas aqui. Podemos ler para você? Para a gente não perder bastante coisa? Tem. Deixa eu ler. Vamos aqui, lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Boa noite. Faltou Twitter, sim, temos Twitter. Ó, aqui vejo muita gente caindo em golpes do par perfeito. Par perfeito ainda tem isso?
Vai, perfeito. Essa é a questão de. Eu acho que entra assim as plataformas de conhecer outras pessoas em Site de geral, né? relacionamento. Site de relacionamento. Então, você que perguntou isso, achei bem interessante, muito legal você Foi o abordar esse Paulo. assunto. O Paulo, mas assim, Paulo, se você, enquanto eu falo aqui, se você puder colocar para a gente em que termos você diz, no tipo de pegar um gato por lebre, alguma coisa nesse sentido. Colocar uma foto de Ou 40 e a pessoa tem virtual. 50. Ou do estelionato virtual mesmo, da pessoa ser enganada, em qual sentido? Porque o que acontece? Dependendo da faixa etária, é um tipo de crime que me aparece, sabe? Por exemplo, nesse caso das mulheres, assim, dos homens também, que antigamente, até uns 4 anos atrás, me procuravam por esse tipo de estelionato amoroso aí, né, que a gente chama, mas a pessoa vir a sofrer danos patrimoniais por conta de um par perfeito aí, né? Vai no aplicativo desses de relacionamento, de namoro, conhece a pessoa fica apaixonada e tal, daqui a pouco começa a outra pedir alguma coisa e contar uma história muito comovente, a outra, quando vê, já tá fazendo financiamento, dando dinheiro para essa pessoa. Estelionatário do amor virtual. A gente fez uma live sobre isso já. Tem, E uma que é muito preocupante, que vocês poderiam muito ajudar muitas mulheres aí, e a gente dá o caminho para elas, seria se proteger dos scammers. O que são os scammers? São os estelionatários virtuais. Ou seja, não sei se vocês ouviram falar da Operação Don Juan. Essa operação, ela acabou prendendo nigerianos, né? Que eles se passavam por sheiks, por homens militares, que estavam poderosas. E eles amam exatamente. Em 5 minutos, né, Val? Exato. Como que funciona esse tipo de golpe? Por 2 tipos, né? Um deles, a gente chama de phishing, né? Eles mandam, como se fosse é bem estruturado o jeito que eles fazem, porque eles colocam, tipo, crianças, assim, tipo de 10, 11 anos, que ficam disparando esses phishings. Ou seja, eles mandam e-mails para essas mulheres, ou mandam uma foto, alguma coisa, um convite nas plataformas aí, né? Eu recebo muito. Por que chegam até mim? Porque alguma outra pessoa da minha lista aceitou anteriormente. Só que, às vezes, as pessoas acreditam em mim, que aquilo lá é um fake. Mas, às vezes, a mulher não quer acreditar. Acha que eu que estou muito pilhada, né, por trabalhar com crimes digitais, que aquilo não é, que ele já conversou com a pessoa e tudo mais. Só que, infelizmente, quando vem parar na minha mão, né, nas minhas mãos, o negócio já está feio. A pessoa já está sofrendo algum tipo de chantagem, de exposição de fotos e tudo mais, a título ou deposita um dinheiro, ou a pessoa vai expor aqueles dados, aquelas coisas, aquelas fotos, aqueles nudes, aqueles vídeos e tudo mais. Mas, o que acontece? As pessoas aceitam, eles disparam, alguns caem, né? Acabam, ou eu ser americano, como se fosse um português assim, né? Eu ser viúva, você fala, nossa, como fala bem o português, né? Poxa, teve uma que ela falou assim para mim, não, esse é mesmo, olha, ele conversa comigo, ele está na guerra, mas então ele chegou da guerra agora, chegou lá do bombardeio, tá conversando comigo, eu falei, tá, parece que foi ali na padaria e já voltou, né? Então é difícil. Aí eu tenho todo um jeito e acabo provando para ela, que tem mulher que não acredita, a família traz, fala, não, ele é shake mesmo, né? Mostra a minha mãe que esse perfil não existe. E eles colocam até apelidos, assim, amorosos, né? Entre eles. E o que acontece? Primeiro, esse menor dispara os phishings. Quando já dá uma conversa, um outro mais preparado para um diálogo começa a dialogar. Quando a conversa começa a fluir, começa a pessoa a dias e conversa e tudo mais, e já começa um relacionamento, né? Aí é um outro mais experiente. Quando chega o ponto de chantagear, é um outro. E aí tem casos assim que eu acho melhor até não comentar, porque senão a pessoa escuta, vai se identificar, pode ficar chateada, mas tem casos assim absurdos, que a pessoa vai levar dinheiro ao aeroporto e tudo mais, porque daí eles contam uma história triste, que é viúvo, que o filho morreu, vou matando todo mundo, aí a pessoa fica assim com dó, violento. E infelizmente os homens também estão caindo. Mas o bom é que você pode pegar essa foto desse príncipe encantado aí
você jogar no Google Imagens e você vê que vai ter um monte de gente com essa foto. Eles pegam uma foto de uma pessoa real. É uma pessoa real. O nome também, às vezes eles usam o nome de gente que é importante, ou com uma sonoridade. Nome duplo, viu? Por exemplo, Paul Smith, sei lá, sempre o nome duplo. Eles usam o nome duplo para facilitar. Eu não sei qual o motivo disso, mas eles, para facilitar realmente, eu estou chutando aqui. Mas sempre o nome duplo, eles têm uma característica. E se você jogar aquela foto e tudo mais, você for pesquisar, e se não souber, pede para alguém pesquisar para você, você vai ver que o dono daquele perfil mesmo, ele já foi vítima de várias pessoas indo atrás dele. Tem um programa muito legal que chama Catfish. Tem o Catfish Brasil também. Catfish, cat, gato, fish, peixe. Mas catfish juntos é aquele tipo de peixe bagre, né, que é muito perigoso e pode matar. E ali eles ficam pesquisando os fakes, né, os perfis fakes, que as pessoas começam a praticar estelionato. O que fez a pergunta aí é o Paulo, ele colocou pra gente aí, se é o do aplicativo mesmo. Val, já depois que você foi falando, teve tanto comentário aqui que a gente vai ter que depois parar uns 5 minutos só para poder ler os comentários. Esse aqui foi mulheres que caem em um estelionato de um falso amor, de um americano, minha irmã é bancária, tem muitos casos ainda hoje. Exatamente, nigerianos ou militares aqui no Brasil mesmo, vão através de IP de países que não têm acordo com o Brasil e não dá para rastrear. Então, assim, IP de país que não tem acordo com o Brasil, como é que funciona isso, Val? Não, na verdade, assim, ela colocou uma questão interessante. Eu não gosto de falar hackers, porque os hackers tem muitos do bem, né? Eu chamo de cracker, que é o criminal hacker, né? Então, esses tipos de pessoas com má índole, essas pessoas que têm uma facilidade com a tecnologia, eles vão aproveitar servidores de outros países para dificultar o rastreio. Mas é a engenharia reversa, então você pode chegar sim nessa pessoa. Tanto chega que há essas prisões. A Polícia Federal faz um trabalho muito grande sobre isso. Então, quando versa sobre patrimônio, né, tem uma delegacia especial de crimes digitais. Aí vale a pena brasileira, né? Do Código Penal Civil, sei lá, brasileiro. Eles vão ser presos geralmente aqui, né? Porque o que eles querem? Eles têm gente deles aqui, eles estão fazendo lá. Mas quem vai pegar o dinheiro, quem vai efetuar o estelionato aí, que vai concluir, né, o estelionato, eles vão estar aqui no Brasil, né? Então conta fora o Brasil, né? Menos que eles peçam para depositar em criptomoedas, né, em bitcoins, né? Também tem isso. Né? Olha que mundo grande, né? O mundo é muito grande. Muito. Mais alguma pergunta? Tem várias. E o bullying? Fico muito triste com essa maldade. Tem alguma solução que acontece nas escolas, né? Aí o bullying de exclusão. Lê o nome da pessoa, que é importante a gente responder pelo nome. Na verdade, foi um comentário da minha irmã também e da minha mãe sobre a verdade do bullying de exclusão, e que elas ficam muito preocupadas, né, que tem filhas adolescentes. E na adolescência está acontecendo muito isso. E aí o que ela falou lá atrás, que é aquela questão dos grupos escondidos, que a pessoa que é a vítima demora muito para descobrir que tem esses grupos de haters. Olha, eu tô aqui pensando, o que é pior? Você não participar e as pessoas falarem, ou você tá ali vendo que as pessoas falam mal de você? Falem mal, mas falem de mim, ainda que seja no ambiente virtual? Olha só, tem 3 figuras na prática desse bullying, ou no caso do bullying, né, que é pessoalmente, que o bullying é pessoalmente. Então tem a vítima do bullying, tem a pessoa, tem a figura da testemunha, que é aquela pessoa que são os espectadores que estão vendo. Tá me ouvindo? Dá para ouvir? Uhum. Então, tem a figura da testemunha e também tem a figura do agressor, que é aquele que pratica o bullying. Então, na verdade, assim, o agressor,
ele pratica porque ele também é vítima de alguma coisa. Ele pode estar vendo os pais brigar na casa, o pai bater na mãe, ou a mãe desrespeitar o pai, e ele fica chateado. Ele pode estar sofrendo algum abuso. Ele pode também ser uma vítima de bullying e por isso ele não sabe como reagir, vai descontar numa outra pessoa. Então, se você conhece alguém que está praticando o bullying, né, o físico que eu estou falando, você tem que tentar analisar, ver o que está acontecendo. Porque os pais falam assim, adolescente fica fechado no quarto, é assim mesmo, não sei o quê. Mas às vezes os pais também estão tão ocupados com a parte tecnológica que não olha na cara do filho, tá lá olhando no WhatsApp, no Face, vendo o que está acontecendo, e esquece dos filhos. Perguntar como foi seu dia, está acontecendo alguma coisa. Os pais também não estão se aproximando dos filhos, eles reclamam muito isso para mim, nas palestras que eu tenho ido, que falta um abraço, um carinho, sabe? Então eles falam assim, minha mãe acha que ela nem dá bola para mim, eu me fecho no quarto, e os pais, quando a gente vai conversar, meu filho é assim, adolescente, se fecha mesmo. Só que aí o que acontece? Ele vai aguentando aquilo sozinho, ele não tem com quem conversar. E eles não sabem como aguentar isso, entende? Aí é presa fácil para esse discurso, né? Aí a internet, pronto. E a testemunha também, ela também sofre. Ela fica sem vontade de ir à escola, porque ela vai ver o amigo sofrendo bullying. Ela perde o apetite, a vítima também perde o apetite. Tem muitas coisas que importam na saúde, que daí já é a sua área médica, né? Então, tem uma causa muito terrível, muito mesmo. Então, e está aumentando o bullying, né? Agora nós temos, antigamente a gente só tinha o que era o bullying, o bullying em literatura da psicologia. Hoje nós já temos uma lei, né, que com aquele massacre do Realengo foi uma coisa que motivou os nossos legisladores. Então as escolas, elas têm responsabilidade sim, elas têm que fazer um trabalho, elas têm que promover propagar a cultura da paz, fazer um trabalho específico sobre bullying, saber bullying, por isso que as escolas sempre estão pedindo pra gente, nos trabalhos voluntários que eu faço, né? Então a gente tem ido nas escolas por conta disso. E os professores também estão se preparando, né, para isso, eles precisam, mas tem escola que não está promovendo, não está seguindo a lei. Chama só para uma palestrinha. Então, se um pai ou uma mãe chega na escola e fala, olha, escola, está acontecendo tal coisa, e a escola não toma providência, a escola pode ser responsabilizada. E o diretor também pode ser responsabilizado criminalmente. A escola seria a testemunha. O diretor, sim. Não, porque está sendo conivente com o crime, né? A testemunha não, porque, na verdade ela não tem uma participação efetiva, porque às vezes ela está vendo aquilo de longe. Quem tem é o agressor, né? Testemunha não. O que eu falei de testemunha ali, eu falei no grupo do WhatsApp, que a pessoa está vendo ali e está aceitando o comentário. Ele é um grupo. Só que o administrador do grupo também vai responder por isso. Mesmo que ele não escreveu nada, ele vai responder por tudo. Porque ele tem que manter uma conduta de ética dentro do aplicativo. Deixa eu fazer uma pergunta com relação a essa questão de grupos de WhatsApp. Se você tem um grupo onde todos os participantes, que sejam 200, 250, não sei quantos podem por grupo, todos são administradores, como fica a responsabilidade nesse caso? Solidário, todo mundo. Todos são? Todos são. O WhatsApp ele cabe menos, no Telegram cabe mais, né? E então a responsabilidade é de todos. Então fica a dica aí para quem está assistindo a nossa live de agora. Que adora montar um grupo novo. Que se você cria, por mais que você coloque regras, né? Se existe alguma ofensa ou alguma coisa. E outra coisa, Val, o que geralmente se faz, né? Dá um print screen e coloca no processo, ou leva para a delegacia, ou faz alguma coisa assim. Não tem essa obrigatoriedade de levar o seu celular até um cartório ou simplesmente a foto que você tira da sua tela é suficiente? Então, se você quer fazer uma prova robusta, eu acho muito importante fazer uma ata notarial.
Só que, vamos supor, uma ata notarial, vocês sabem que não é barato, né? Mas essa ata notarial é quando você já visa os danos morais, entendeu? Até fica uma dica aí para os colegas advogados, porque daí você vai fazer uma prova robusta, a pessoa não pode falar, não, você falsificou essa impressão, você fez isso. Agora, há casos também que daí, mesmo você levando o seu celular e mostrando para a autoridade policial e tudo mais, é colocado em termos, né, na hora de lavrar o boletim de ocorrência e tudo mais, a outra parte fala, não, mas eu não falei isso e tal, aí vai para a perícia. Aí entram os maravilhosos, que a gente não vive sem, os peritos digitais, que eles podem entrar como assistente técnico, ou também tem os peritos digitais que o próprio juiz pode nomear. E aí eu vou entrar numa outra vertente dessa questão do WhatsApp, que foi até uma pergunta do Paulo também, que ele falou de conversa sobre os funcionários. Volta do lado, Adri, que a gente precisa, como eu gosto também, eu quero ler para cima. Não, é que já foi tudo. Não. Então desce mais um pouquinho. Não pula pergunta aí, não quero ninguém magoado comigo. Não. Hoje tá checando e rejecando aqui, porque tem um monte de pergunta boa. Aí, eu tenho uma quando que eu tô você guardando. vai ter uma conversa com um funcionário, por exemplo, porque desconfia ou tem certeza que ele está furtando e você quer gravar a confissão, terá validade e você terá... Opa, cadê? Lê aí. Terá validade se você avisar que está gravando ou não terá validade? Quer dizer, se você então só vai valer se você avisar a pessoa que vai gravar? Não, acho que a gente tem que comentar a respeito disso em várias nuances. Porque tanto vale para o empregado como para o empregador, como vale para a vítima e para o agressor. Veja bem, não é uma prova lícita se a pessoa não autorizar. Porque, olha, eu vejo nas lojas que tem essas câmeras filmando, é obrigado por lei colocar, você está sendo filmado, a pessoa tem que saber aquilo. Porque senão você está fazendo uma coisa assim que não é certo, né? A pessoa tem que saber que aquilo está sendo filmado. Então, como advogada, não sei se a doutora Fernanda concorda comigo, é importante você fazer as coisas dentro da lei, para depois aquela prova não ser descartada, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta, a gente já volta aqui para as outras. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que não me agrada e aí eu vou bloquear por meus motivos pessoais. Eu bloqueio no Instagram, bloqueio no Facebook, enfim, onde eu consigo. Eu tenho vários bloqueados. Oi? Eu tenho vários bloqueados. Claro, quem nunca, né? Nossa, mas aí a pessoa faz um perfil falso e volta a te stalkear. Ela pode ser conhecida ou não. Aí eu tenho a minha pergunta vai se desmembrar em outra. O risco que a gente corre do stalker virtual e do stalker presencial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Adoro. Essa pergunta, olha, eu já fui vítima de cyberstalker. Eu já fui vítima. Vamos explica um pouquinho aí pra gente leiga. E eu fiquei, acho que uns 3 anos sem usar o Facebook, de raiva que eu fiquei. Por quê? É o seguinte, eu trabalho com direito digital, era da comissão de direito digital da OAB de São Paulo. Uma pessoa fez um perfil falso e começou a pedir para aquelas minhas amigas anteriormente da comissão. E elas também acabaram aceitando e tal. Tem pessoas muito figuras públicas, tem gente muito, né, e acaba aceitando, são professores de faculdade, acaba indo no meio do bolo aí dos alunos, né? E eu falei, eu sempre tenho cuidado, antigamente, né, eu tinha outro modo, né, modus operandi. Eu via que tinha alguns amigos em comum, eu aceitava. Hoje não, eu abordo aqueles amigos, você conhece mesmo essa pessoa? Porque senão eu já tinha muito mais de 5.000 pessoas, eu não tenho isso, porque eu fico pesquisando agora. E mesmo assim acontece, às vezes, de uma pessoa ficar me perturbando, né? Mesmo assim eu corro esse risco, porque a pessoa faz um perfil falso. No meu caso foi fácil descobrir que eu estava, assim, sendo cyberstalkeada. Por quê? Houve um compartilhamento de uma foto minha.
E aí eu perguntei para o meu marido, você compartilhou alguma foto, alguma coisa? Ele falou, não compartilhei nada. Aí eu fui pesquisar o que era aquele compartilhamento, fui olhar, e era uma pessoa, amigo meu, né, amigo, que ali, né, a maioria não é amigo nada, né, tava lá, e eu vi que ele compartilhou aquela minha foto, e aí eu vi que era uma pessoa que estava fora do Brasil, né, e colocou lá, minha Valéria. Por que ele fez aquilo? Aí eu acabei fazendo um perfil fake, mas sem intuito de praticar crime algum. Era só para eu cyberstalkear ele, porque eu ia abordar ele com o meu perfil verdadeiro, obrigar ele a pagar aquilo. Você fez como é que fala? Fez ele pagar na mesma moeda. Não, então, eu fiz, na verdade, não na mesma moeda, na verdade eu fui um pouco mais agressiva que ele, porque ele só colocou lá, e eu vi que ele fazia isso com várias mulheres, eu não era a única. Tinham mulheres da Tailândia, todo quanto é lugar, cada mulher linda que vocês não têm noção. Aí eu peguei e abordei ele, falei assim, quem autorizou você a colocar aquela foto? Daí ele falou assim que não era para eu ficar brava, mas ele ia manter a foto lá, eu falei que ele não ia manter, aí houve aquela confusão, aí eu tive que ameaçá-lo com a lei, né? E aí ele falou que tudo tá bom, que ele ia pagar e tal, só que eu sabia que ele ia me bloquear, entendeu? E aí eu acabei, ele me bloqueou mesmo, e eu vi que depois ele acabou apagando. Se ele não apagasse, eu ia tomar outro tipo de atitude. Só que daí o que eu fiz? Eu fui atrás de antes de eu excluir o perfil lá e tudo mais, eu fui atrás de cada pessoa e fui questionando e mostrei. E aí só que eu fui a única vítima dessa história de foto das minhas conhecidas, né? Mas, olha só que perigo. Vocês que deixam o Facebook aberto, o perfil fala, não tenho nada a perder e tal, por favor, não deixe público, deixe privado, porque vocês estão expondo os dados dos seus amigos. Aí o que acontece? Eles começam a perturbar a sua lista de amigos. Eu não acho justo isso. Então você tem esse cuidado, que teve um caso, um case, né? Um case é quando um caso verídico, de uma mãe que um pedófilo fez um perfil de um adolescente e ficou abordando a menina. E a menina tinha fotos lá e tal, ela é bailarina, a menina linda. E aí ele se apaixonou porque a pedofilia não é crime, né? Porque a pedofilia é uma doença. Agora, o ato dele para ficar armazenando nudes, aí já tem lei específica, o fato dele ficar perturbando outra pessoa, então tudo isso são práticas criminosas, mas a pedofilia em si não é crime, né? Mas se ele ficar só ser pedófilo e não perturbar ninguém, né? Ficar armazenando fotos e perturbando, aí ele não está praticando nada criminalmente. Mas o que aconteceu? Ele encanou com a menina, e aí a menina não deu a mínima, não conversou, não deu bola, nada. O que ele fez? Ele fez um perfil de mãe, aquela mãe postava lá tudo da vida da menina, uma super exposição, cuidado, expor os filhos de vocês na internet, e vocês também de si próprio, porque quando a gente vai viajar, é o que eu falo, a gente deixa uma luzinha acesa de casa, para não ficar parecendo que não tem ninguém. Tinha coisa aí do na interior. Internet você deixa... Não é? Porque vocês moram em prédios, não é? Mas quem mora em casa em São Paulo também deixa um barulho de um cachorro latindo, né? Nem tanto só do interior, porque vocês também têm assaltos em residências aí em São Paulo, né? Você tem que colocar um ar de que a casa está abandonada, porque senão alguém pode invadir. E aí, o que acontece? As pessoas, quando viajam, tomam cuidado, ou colocam alguém na casa para ficar, né? Eu já sou mais neurótica, eu não deixo minha casa sozinha. Até porque eu tenho bichinhos, né? Então não deixo sozinho mesmo. Uhum. Mas na internet, não. As pessoas colocam que estão casando, colocam que estão no cabeleireiro, colocam que estão num lugar, no outro, que estão viajando. Se me verem foto minha viajando é porque eu já voltei. Entendeu? Eu não posto foto enquanto estou viajando, mesmo a minha casa não sozinha. Porque há casos de noivos que estão postando que estão casando, quando voltou, já furtaram todos os presentes de casamento. Já aconteceu isso aqui também na minha cidade. Eita. No caso da menina, o que aconteceu? Ele de cyberstalker, ele fez uma conversa com a mãe da menina, fazendo o papel que ele ia mudar para a cidade, era uma cidade do interior, que ele estava cansado de São Paulo, fazendo de conta que ele era uma mãe, porque primeiro ele pediu amizade para as mães da menina, e aí ele ficou íntimo. A mulher já deu até onde a menina fazia balé, a escola de inglês,
o celular da diretora da escola, Ave Maria, porque ele fez de que conta persuasão. que ele tinha uma filha. Ele fez de conta que era uma mulher que tinha uma filha da mesma idade. A mulher pôs a ficha tudo, contou tudo, ingenuamente. O que aconteceu? De cyberstalker, ele passou a ser stalker. Ele começou a stalkear a menina aonde ela ia fisicamente, na escola. O stalker é um perseguidor. Nesse caso, a menina chegou a precisar tomar medicamento. Ela teve uma ansiedade, ela ficou com problema de síndrome do pânico. E porque ela ia nos lugares, ela ficava se sentindo acuada. Ele não fazia nada, mas ele dava um jeito dela saber que ele existia. E aí, o que aconteceu? Ele conseguiu ir preso, mas a menina, não sei como que ela está hoje, espero que esteja muito bem. Mas por conta da mãe vacilar. Ela não conversou com o estranho, mas a mãe conversou. Olha isso. Que estresse, né? Muito estresse. Coitadinha. Então, não aceitem. Olha, mesmo que tenha uma carinha lá, vocês pesquisem com as pessoas, se conhecem pessoalmente. Porque as pessoas hoje em dia estão fazendo muitos fakes. Inclusive para fake news, né? Deixa eu falar uma outra coisa que eu acho bem importante de deixar de mensagem com relação a essas questões desse crime cibernético. Às vezes você vai na casa de um amigo, ou os advogados mesmo vão no fórum e usam um computador que não é deles. Se logam nos suas contas de e-mail e simplesmente vão lá e clicam no xizinho. Né? Essa é uma coisa muito importante da gente deixar aqui registrado, que você fechar no xizinho, você não fez o logoff. Seus dados estão lá ainda, né, Valéria? Olha, que uma vez eu fui na Justiça Federal e eu precisei usar o computador, né? Com muito medo, mas era um caso que eu precisava muito, mas eu tomo todo cuidado, porque eu tenho um e-mail só para esse tipo de... Quando eu tô fora, né? Porque eu trabalho fora, eu não uso esse e-mail meu normal. E o que aconteceu? Eu vi casos da pessoa deixar a vida dela lá. Aí eu chamei a moça que trabalha dentro da sala da ordem, falei para ela, olha que perigo isso aqui. Então, a partir de agora, fale para os colegas que não basta fechar o X, olha aqui, isso aqui e tal. E outra coisa, as pessoas não apagam nem o processo, nem na lixeira. Isso daí agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, e se houver algum vazamento, o advogado vai se responsabilizar. Ele não pode simplesmente, tem que tomar um zelo total com os dados dos clientes, né? E isso vale para a gente também. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Hoje em dia, ainda mais quando eu falo que os nossos dados valem mais que dinheiro, porque quem ganha é quem tem a informação, né? Quanto mais informação eu tiver... E as pessoas ainda usam agora o WhatsApp Web e se esquecem também de fazer o logoff do WhatsApp Web. Aí dá divórcio, não sabe por quê, né? Outra coisa, também muito importante, as pessoas usam o computador nas firmas, né? Que alguém falou do trabalho e tudo mais, e aí não sabe que a firma tem aqueles sistemas de poder estar observando tudo das telas do seu funcionário. E tem pessoas, por outro lado, também que abrem e depois esquece e deixa ligado, e às vezes vem alguém de má fé e acaba pegando os seus dados e clonando o seu WhatsApp, você não sabe o porquê, clonando o seu e-mail, entende? Então é um perigo. Até no aeroporto, quando você coloca, por exemplo, para plugar, eu não faço isso, eu tenho pavor, porque a gente escuta tanto caso de você plugar, o simples fato de você poder plugar para você carregar o seu celular, se a pessoa for uma pessoa que tem o conhecimento de ligar o seu Bluetooth ou pegar todos os seus dados, então é um perigo, você tem que tomar muito cuidado com tudo, com o que você armazena, né? Aquela trava de senha, desculpa, aquela trava de senha do WhatsApp para não clonar, funciona? Muito interessante sua pergunta, porque muita gente faz isso. Ela mantém o aplicativo atualizadíssimo, beleza. Até sugiro que vocês deixem no automático o WhatsApp, porque se tiver uma vulnerabilidade, alguma coisa, o próprio WhatsApp já corrige. Aí a pessoa toma todo esse cuidado, tá com o aplicativo em ordem,
Tem a dupla autenticação, faz tudo certinho, tudo maravilha. Só que vai lá, alguém pega e fala assim, olha, promoção do Dia dos Namorados, não sei o que e tal, você é cliente em tal loja, não sei o que lá, tal jogo, e você pega e clica para ganhar aquele presentinho, ou você clica para ganhar uma porcentagem muito grande, aquele link pode ser um link malicioso, ele pode conter um malware, um vulgo vírus, ele pode ser simplesmente não, né? Porque um keylogger, que é que pega as senhas, é gravíssimo, mas pode ser um trojan, que ele pode pegar ouvir tudo que você está conversando, pode pegar tudo, os seus dados, ouvir tudo. Que, na verdade, quando a gente já pega os aplicativos, na verdade, a gente já está autorizando eles. Então, quando você você aceitou o WhatsApp, por exemplo, e o Facebook, você já está autorizando sua geolocalização, você já está autorizando que eles acessem as suas imagens, as suas câmeras, aos seus documentos, aos seus áudios, ou seja, a sua vida. E até desligado é possível você achar uma pessoa pela geolocalização. E essa história de que... Não, muito. E essa história de que a gente... Eu respondi a sua pergunta do WhatsApp? Respondeu. Falta mais ainda, né? Mas é que eu tenho mais uma dúvida. Outra coisa que eu queria falar. Todo mundo fala assim, se você colocar uma resposta por escrito, você consegue dar print screen e faz prova. Agora, se você fizer um áudio, aí o áudio já não consegue fazer prova. E outra, faça a ligação através do seu WhatsApp ao invés de fazer ligação do seu telefone normal. Porque o telefone do WhatsApp, a ligação não consegue ser repetida, não sei a expressão correta. Repassada? Replicada? Recuperada, sei lá como é que fala. Então, hoje em dia, nós temos softwares avançadíssimos. É o que eu falo para as pessoas escrevem, depois apaga, e aí, hoje em dia tem um software chamado Brit. Ele acaba recuperando até o primeiro dia do suspiro do seu WhatsApp, tudo que você apagou. A tecnologia está muito avançada. Então, ao passo, enquanto a gente está conversando, novas coisas estão surgindo. E agora, o áudio, na verdade, você pode repassar, né? O que eu fico muito preocupada, na verdade, é que as pessoas não estão tendo cuidado, porque eu escuto um áudio, eu já passo para outra pessoa. Às vezes eu preciso mandar áudio, porque é um negócio muito complexo, só que eu já falo, este áudio não está autorizado você passar para ninguém. E as pessoas já sabem que eu sou meio chatinha mesmo, acho que não passam, porque se eu souber vai dar problema. A partir do momento que você fez a advertência, né? Mas a maioria das pessoas tem mesmo esse hábito de mandar por áudio, porque acha que o áudio depois não vai conseguir. Mas e a ligação? Se a outra pessoa fornecer o áudio, e se a pessoa fornece o áudio? Sim, mas e a ligação via WhatsApp? Então, é mais seguro. Mais seguro do que a ligação do telefone celular mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida, é muito seguro, né? Mas não significa que a polícia não tenha o seu jeito de interceptar e fazer isso, né? Porque, na verdade, assim, hoje em dia, a internet, nós, pessoas comuns, nós navegamos pela superfície, na surface, né? Ou seja, por esses aplicativos que nós usamos, pelos buscadores, né? Yahoo, Google, etc. e tal, nas plataformas do Facebook, etc. Só que abaixo dessa camada tem um outro mundo, né? Que é a Deep Web e a Dark Web. Lá acontecem tudo quanto é tipo de crime, quanto é tipo de ilicitude, tudo que vocês podem imaginar. Inclusive aquele atentado de Suzano, onde houve muitas mortes e tudo mais, foi lá que eles articularam. A polícia sabe, não faz nada? Não, a polícia está infiltrada ali dentro, tanto que eles pegam muita coisa. Por exemplo, drogas, cartões de crédito, senhas, tudo ali. Cadastro do sistema público com todos os dados para a pessoa poder fazer uma outra coisa. Então, muito cuidado com essa história de dados. Veja bem, vou dar um exemplo agora do que aconteceu.
teve um membro do governo, algum aliado, acho que do governo, ele mostrou o teste dele da Covid-19 positivo. Quis mostrar e não viu que estava o CPF dele lá. Não viu, não. Acho que não prestou atenção, não se preocupou. Não fizeram associação em clubes de futebol com o nome dele e tudo mais. Então, os dados é muito importante. As pessoas têm que se preocupar plenamente. Cuidado também quem está recebendo esse auxílio emergencial, de clicar em algum site que redireciona, digita você mesmo, né? Tudo isso é muito importante. A pessoa não ir aceitando links. É melhor usar Android ou sistema da Apple? Em termos de segurança? Em termos de segurança. O que é mais seguro? Olha, a maioria das pessoas, né, dizem que o sistema do iOS é mais seguro. E realmente é bem mais seguro. Mas não significa que ele está ileso de ser clonado nem nada. Ele é mais seguro, sim. Não é impenetrável, né? Não é. Temos mais algumas perguntas aí. E comentários também. Tem uma pergunta sobre o perfil falso, né? Se cometer um crime digital passando por uma pessoa, mas utilizando o IP de uma LAN house. Como é que você consegue rastrear isso? Então, aí é que tá. Hoje em dia, a LAN house ela vai acabar pedindo para a pessoa um documento. Então, como eles sabem que ali pode acontecer muita coisa, eles vão acabar filmando quem está ali, vai acabar tendo uma pesquisa e vai descobrir quem usou aquele computador que está com aquele IP. Naquele horário, vão descobrir, né? quem naquele horário e tudo mais. Então, há como descobrir, sim. Lógico que vai dificultar um pouquinho, mas vai conseguir, sim. Aqui... mas no momento acho que a moda é o crime do Mercado Livre. Eu conheço umas 4 pessoas que caíram. Fala um pouco disso. Fala um pouquinho. Desse crime do Mercado Livre. Tenho muito, muito problema com isso, das pessoas. Eu digo muito problema, não meu, né? De outras pessoas que vêm. O que acontece? Por exemplo, eu anuncio que eu estou vendendo meu celular. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu celular, né? Aí é impressionante. Eles acabam ali na hora, algum estelionatário, né, que já está de plantão ali, vê meu anúncio, vê meu telefone, vê tudo mais, e acaba entrando em contato comigo pelo e-mail, né? Só que o próprio Mercado Livre, OLX, essas plataformas, observem que eles já têm uma orientação para as pessoas, só que as pessoas acabam não vendo isso. Porque como está acontecendo muito isso, então eles já orientam como que o vendedor ali, né, o comprador deve agir. Porque as pessoas aí, ele fala, olha, eu vou comprar seu celular, concordo com a venda e tal, você manda para mim, para o meu endereço, eles acabam depositando aquele dinheiro no envelope, alguma outra coisa assim, né? E você acha que você vai receber esse aparelho quando você descobre. Tem um outro detalhe. Quando você compra nessas plataformas, eles têm alguns dias, não sei se são 11, 12 dias, para você ter a resposta e receber o dinheiro. Numa dessas você já mandou. E eles usam endereços de laranja, de outras pessoas, para poderem receber. Então, aí quando você vê, você se deu conta, já está no correio. Passou 2, 3 dias, você já não tem nem como receber mais, nem interceptar do correio, pegar de volta. Então, você tem que ter um dobro de cuidado, ver com quem você está negociando, não clicar em links, entrar em contato com o Mercado Livre, esses sites de venda, né? E confirmar se realmente está acontecendo essa transação, porque está tendo muito golpe mesmo. Muitos. Ainda mais agora que tem esses links patrocinados, que você tá no Instagram, tá no Facebook navegando, vem um monte de coisa, né? Link patrocinado, promoção de não sei o que lá, e as pessoas querem a coisa fácil, né? Uma coisa que era muito normal de acontecer era o SMS do caminhão do Faustão. Lembra disso?
Então, mas agora não, ainda tem Tem? os SMS de promoção que você vai. Tem sim. Só que eu tenho alguns clientes que eles são pessoas públicas. Então, o que acontece? Esses clientes, né, acabam sendo como se fosse uma isca. Eles veem quem o famoso segue, eles vão ver quem o famoso segue, para daí eles pegarem e aplicar o golpe. Eles vão ver lá, esse famoso segue a Valéria. Daí eles mandam para mim uma ligação, às vezes até ligação, eles descobrem o meu número e tudo mais, uma ligação e fala assim, olha, você vai ser convidado para uma festa, né? Você vai ter, ou você vai ser convidado, teve um médico que me procurou, que ele tinha sido convidado para participar de um programa da Rede Globo, para ele dar uma entrevista. Ele ficou super animado e tudo mais, daí ele clicou no link para confirmar a entrevista. E numa dessa, clonaram o WhatsApp dele. Se o teu WhatsApp for clonado, vamos aproveitar aqui e já dar a dica para vocês. Foi clonado, você viu que você acabou dando essa abertura para ser clonado, né? Porque você forneceu a chave de acesso quando você clicou nesse link. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, ligar para a sua operadora e pedir para que desative a sua linha, né, por temporariamente, e fazer um boletim de ocorrência. É muito importante, e avisar os seus contatos, porque se você bloquear, ele não vai poder ficar utilizando para praticar golpes com as outras pessoas. Pedindo se dinheiro você falar, também. não, eu vou ficar sem a linha, não vou pedir, eu vou ficar sem a linha, né? Porque daí, se você bloquear, você vai ficar sem a linha temporariamente. Só que ele vai se fazer passar por você, ele vai ver o histórico do que você conversa e com quem puxa assunto com você e tudo mais, se passar por você para pedir dinheiro, exatamente. Ele está sequestrando o seu WhatsApp, né? Ele está roubando, né? Porque não é um roubo, né? Ele está sequestrando o seu WhatsApp para praticar o estelionato. Essa é a intenção da pessoa que pega o seu E WhatsApp. Esse boletim de ocorrência que você falou, Val, ele pode ser feito pela internet? E qual que é o tipo penal que se coloca? Porque muita gente não vai atrás disso, porque, vamos combinar, toma um chá de cadeira na delegacia para registrar a ocorrência, porque sempre chega um flagrante, e etc, etc, etc. Né? Então, excelente pergunta. Porque assim, se acontecer isso com você, principalmente agora pela época de pandemia, é importante que você não vá mesmo numa delegacia, só que no caso foi muito urgente, né? Porque os policiais lá também, você vai se pôr em risco e vai pôr eles em risco também. Porque às vezes a gente, né, nesse momento agora, eu indico que você faça mesmo o virtual. E o tipo penal, se você acabou tendo essa clonagem, invadir o seu dispositivo, seria o artigo 154, letra A do Código Penal. Que é? Invasão de dispositivo informático. Boa. Muito bem. Eu sou o tipo da advogada que eu decoro poucos artigos, sabe, tem que Val? Traduzir. É 171, 157. Não, mas eu não sou diferente, não. Não fique tranquila. Eu com números não sou muito boa, não. Olha aqui. Outro comentário no Facebook, tá? Mas também no caso de bullying deve haver muitas falsas denúncias, não? Falsas denúncias de bullying? De bullying. Mas que todo mundo é responsável pelo que fala. Se você fala que se acusa alguém de um crime que não aconteceu, você também é um criminoso. Então, daí tem a falsa comunicação de crime, que daí é um outro, né? Mas eu até agora, eu não me deparei com falsa comunicação de bullying, né? A menos que seja uma pessoa muito problemática que quer chamar atenção, né? Sim. Mas na verdade, a vítima mesmo, quando ela faz isso, para ela ter coragem de contar, é difícil para ela, sabe? Ela sofre muito. E o cyberbullying é pior, porque o cyberbullying você está... por duas coisas... Bom, por vários motivos é pior. Mas assim, alguns que eu posso citar o cyberbullying, por que é pior? Porque o bullying é na esfera da pessoa. Você vai embora, você está livre do seu agressor. Você vai para tua casa, você está livre do agressor. O cyberbullying não. Você pode estar lá na Disney
e ele está disparando um monte de coisas sobre você. Então você não está livre. É 24 horas, é direto, né? Não basta Então, um clique, né? Exatamente. E também o bullying é naquela esfera de quem está vendo ali. O agressor, ele gosta de praticar para ter público ali, ele não gosta de fazer sozinho. E às vezes não é só um agressor, às vezes são 2 agressores, às vezes é um agressor com mais vítimas, né? Que ele diz o fortão, né? O valentão. Mas na verdade é um covarde. Na verdade ele é um covarde porque ele vai sempre mexer com alguém que está em condições menores que ele, por exemplo, no sentido de físico, ou ele está ali num grupo maior e a pessoa está coada sozinha. Nesse sentido, ele vai se aproveitar de uma situação. Agora, no caso também de cyberbullying, se você está atrás de uma internet, você pode ser uma pessoa franzina e tá praticando o cyberbullying como um fortão, né? Um grandão, porque ali ninguém vê a cara, né? Você pode estar com perfil fake e tudo mais. Então, a internet, ela acaba difundindo muito rápido e o dano é muito maior, porque para depois tirar da internet é complicado. Eu queria falar a questão da mulher, né? Quando a mulher consegue, de repente, sair de um relacionamento abusivo, porque esse é um dos nossos alicerces aqui no Doutora, sabe, Val? A gente é contra a violência doméstica muito importante. E tudo que eu puder fazer para ajudar mulheres que estão sendo vítimas disso, contem comigo, contem com a minha irmã. Tenho certeza que a Val aqui, se precisar também, vai dar uma mão. Tamo junto, claro. E as mulheres às vezes demoram muito para conseguir sair desse relacionamento e de repente quando elas conseguem voltar a respirar, conseguem voltar a ter vida, o agressor ele passa a fazer isso tudo através da internet. Então essa questão do cyberstalker, e depois de repente ele consegue virar o stalker de novo. Por isso que eu falei muito disso com você, exatamente por causa das mulheres. Como é que a gente consegue se prevenir disso? Então, na verdade, assim, eu palestro muito sobre violência virtual, né? A violência virtual, a maioria que sofre a violência virtual, né, no âmbito dos adultos, são as mulheres mesmo. Isso aí é disparado, porque os homens acabam não aceitando o fim do relacionamento e começam a querer puni-las de uma forma muito assim covarde, expondo nudes, expondo intimidades. Tem uns que chegam assim ao absurdo de colocar foto delas em site pornográfico, de programa com o celular, já aconteceu. Só que ele vai sofrer essa pena sim, porque dá para descobrir quem fez, né? E agora, se você que está ouvindo, você sofre algum tipo de violência, tanto física quanto virtual, você não é obrigado a aceitar isso. Nós não somos obrigados a aceitar essa violência. E se você conte para alguém, procure os órgãos que tem de denúncia anônima, porque já aconteceu um caso da vítima não ter coragem de denunciar, e as coisas foram só piorando. Ela foi ficando doente, ela foi ficando deprimida, precisando de medicamento. Então é complicado, porque você não precisa aceitar essa violência. E tem órgãos, por exemplo, de reuniões, uniões, né, união de muitas mulheres e tudo mais, que tem ajuda. Você pode procurar essa ajuda virtual. Tá aí o canal da Doutoras Responde também, está super ajudando. E evitar, né? Estão super ajudando mesmo, parabéns, é um trabalho lindo mesmo. Nós mulheres, a gente tem que se unir. E também, não só as mulheres, hoje em dia, agora, aproveitando esses acontecimentos últimos aí, né? Também já abordei em palestras a LGBTfobia e também o racismo, o preconceito. Eu acho muito importante, não podemos esquecer isso. Não é aceitável, não é normal. A pessoa que pratica isso, ela não tá bem. Uhum. Ela não é uma pessoa boa de coração, porque na verdade nós todos somos iguais. Então também não temos que aceitar nada dessas coisas injustas.
tudo que for magoar não é bom, né? E assim, eu vi também, falando um pouquinho sobre isso, já que você tocou nesse assunto, eu vi manipulação dos vídeos. Por exemplo, um vídeo que colocou na mídia era cortado só com a agressão de alguém. Eu não vou falar assim se tá certo ou não, tá? Mas eu vi daí naquele mesmo vídeo a íntegra, que teve a provocação de uma pessoa antes do policial. Então, esse tipo de veiculação de um vídeo que você não sabe se é a íntegra ou se ele é parcial, como que é a punição sobre isso também? Qual a implicação? Você tá falando não sei se entendi direito. Esse vídeo que foi do policial nos Estados mostrou Unidos? Aquilo que quis. Não, mostrou o que quis. Era dos Estados Unidos, mas não era de reação exatamente de negro e branco, tá? Não era uma questão racial. Mas foi divulgado um vídeo de a mulher espancando o policial. Tá? Esse era a íntegra. Mas para as pessoas foi mostrado só a parte que o policial conteve entendi. Entendeu? Eu não vi esse vídeo, na verdade. Tá num site aí de um jornalista famoso. E aí, o que me preocupa na questão de divulgação de dados você está divulgando uma matéria parcial, então você concorda com aquele trecho, você formou uma opinião parcial. Né? E você não viu o todo da imagem filmada na rua, por exemplo. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Ela quer saber qual é a implicação e qual é a conduta que tem uma pessoa que divulga uma informação pela metade ou que manipula o vídeo. Eu quero que a pessoa saiba aquele trecho do vídeo. Então, isso daí é uma forma distorcida da notícia, né? Isso. Então eles pegam um fato verdadeiro e colocam num contexto para dar uma conotação ruim para uma determinada pessoa. Um grupo, né? Ou uma classe. Um grupo. Isso daí é uma coisa típica de fake news. As pessoas pegam um trecho que é verdadeiro para manipular a opinião de um fato. Às vezes eles distorcem. É uma coisa assim típica de uma fake news. Porque aí o que acontece? As pessoas vão cair matando em cima daquele policial ou da mulher, não sei, no caso aí é o policial, é isso? Esse daí, eu vi vários, mas vamos supor, a pedestre era uma mulher branca, agrediu um policial. Aí veio, o policial revidou e conteve ela no chão. E passou só o policial contendo ela. Aí veio um negro agredindo o policial. Olha só, esse era a íntegra, né? As pessoas, o que está acontecendo na verdade, né? As pessoas, eu sou a favor de protesto, né? Vou falar que eu sou contra o protesto. Só que nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, eu não acho uma coisa inteligente. Porque agora não é hora da gente ficar com ideologia política ou de raiva. Aqui nos Estados Unidos, por causa, né, nos anos 60 teve uma coisa parecida e tudo mais. O que aconteceu? As pessoas hoje juntou esse tipo de problema que foi gravíssimo, mas o fato deles de ter 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos, mais a pandemia, então as pessoas estão assim, aqui, né? Tá pilhado, né? Só que eu sou muito fã do Obama, eu sou muito fã dele. Carteirinha, o que ele fez? Ele, ao invés de falar mal do presidente, pôr culpa em alguém e tudo mais, ele sugeriu, ele pacificou, ele é o cara, né? Ele pacificou, ele falou que, na verdade, seria interessante, e deu solução. Ele falou que os governadores e os prefeitos da cidade, lá dos Estados Unidos, deveriam se unir e ver novas leis, e ver como que poderia ver isso, a situação. Tipo, o que cada estado, porque lá é por estado, né? Cada estado, e fazer a sua legislação, os seus lobbies, né? Com os seus partidários e tudo mais. Então, eu achei, assim, legal nesse sentido, porque
Não adianta você inflamar, falar, não, olha, imagina, ele poderia falar, não, eu sou negro, eu sei mesmo que é sofrer racismo, que é mais eu para falar, na verdade. Não, ele veio com amor e ele deu a opinião dele. Então ele pegou aquele povo que estava agressivo, acabou assim aceitando a ideia dele. Isso sim é ser um líder, na verdade. Sim. Não você colocar uma coisa com uma pessoa contra a outra. Então, por conta disso, eu fico muito preocupada, porque se vocês observarem naqueles protestos, muitos não estavam usando as máscaras. Então eles estavam também colocando a vida deles em risco de outrem, né? Val, temos infinitos comentários. Olha, vamos dar uma lidinha aqui, porque a gente tem que... Muitas coisas a gente já respondeu. A gente também não quer ocupar muito o seu tempo. O meu é de vocês. Porque o papo... Tá muito eu bom. tenho muita pergunta a mais para poder falar. Quer saber uma que eu acho bem legal? Eu nem lembro o nome disso. Diga. É quando você põe um vídeo e a pessoa tá falando, mas você coloca uma outra voz, uma outra história em cima. Fantástico. Isso é muito interessante. E a pessoa não presta atenção, porque a boca não tá mexendo igual a dublagem, né? Eu não sei o nome disso, eu esqueci o nome desse crime, desse fato, ato. Então, olha que coisa, né? Porque tá muito em voga aí as fake news, né? Que tá todo mundo preocupado, com razão e tudo mais. Mas olha só, eu não falei aqui, também não posso ir embora aí sem deixar de falar da WOMC, que é uma ONG internacional que eu participo, que é o Leighton Women in Cybersecurity, que nossa presidente maravilhosa, doutora Andréa Tomé, toma à frente aqui do Brasil, e são mulheres em cibersegurança. Mulheres maravilhosas, super dentro da... Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, faço questão. É www.womcy, women, né? Depois a gente coloca direitinho aqui o link para vocês. .org, tá. E aí o que acontece? Nesses nossos comentários aqui, porque eles mostraram lá um aplicativo que tem para você poder transformar. Eu já tinha visto vídeos, né? E você vê, por exemplo, a cara do Obama, da Hillary Clinton, do Leonardo DiCaprio. Depois eu posso mandar esse vídeo para vocês darem uma olhadinha e passar para quem vocês têm amizade e pedirem aí para vocês, disponibilizarem. Das pessoas, como elas, até o que a pessoa fala não dá para você acreditar, porque eles podem mudar o timbre da voz, mudar toda a sintonia e tudo mais, mudar a boca da pessoa para parecer que aquela pessoa está falando aquelas palavras. Então, uma forma também de noticiar, fazer uma fake news com a parte facial. Mas tem um labial. Nome. Como é que é mesmo o nome disso? Eu esqueci também. O nome do quê? Desse fato de você mudar a fala de alguém na internet. Eu já divulguei. Tem um termo, mas depois a gente... Eu não sei. Se você achar o tema aí, me conte já, porque às vezes eu não tô... Eu já coloquei isso nas minhas redes sociais. Eu vou falar daqui a pouco. Conta pra nós aí, ó, tá vendo? Então, enquanto isso, eu vou ver algumas perguntas aqui, tá? Sobre o print na tela de um celular, fica mais fácil de fazer uma montagem, passar por outra pessoa e ganhar dinheiro. A questão de você fazer um print de tela, mudar, manipular, para fazer como prova, ao invés de procurar vasculhar, né? Fazer o... Uhum. E você então isso acontece muito entre casais, assim, que a mulher quer provar alguma coisa de fidelidade e tudo mais, né? É complicado, olha, é complicado. Hoje em dia as pessoas também estão colocando espião no celular das pessoas, achando que isso é normal. E são aplicativos que ficam escondidos, né? Então tem muita gente que pega o seu celular, vai passando a tela, tá vendo todos os aplicativos que você fez de download e você não vai saber que por trás tem alguma coisa. E só vai saber quem realmente entende de informática. Sem dúvida. Você falou uma coisa certa, os pais não enxergam seu filho, pois os pais não ligam para o filho só... quando o filho fica só no celular, né? Então tem que ter um controle disso, como você falou.
E aqui um comentário também. Um dos traficantes mais procurados do Brasil foi preso porque a esposa fez check-in numa inauguração de restaurante. Ai, você tá vendo? É complicado isso, gente. As pessoas precisam estar contando, fazendo check-in de tudo. Tá no cabeleireiro, tá não sei na onde. É o tal do Twitter. Isso, gente? O que interessa a pessoa? Eu não sei, eu acho que é tão bom a gente viver discretamente. É um narcisismo desnecessário, né? Aqui, tem que ter um propósito, você levar informação para alguém. Que ficam pedindo cadastro completo, né? Para você fazer o check-in naquela rede de Wi-Fi da pessoa, você tem que fazer o check-in no Facebook, por exemplo, falar que você está lá. Olha, gente, tem se vocês colocarem aí, Adriano Valim, que é o nosso perito, que está na nossa Comissão de Direito Digital da OAB Butantã, é um dos melhores peritos do Brasil, Adriano Valim. Se vocês procurarem Adriano Valim, Record, a matéria que ele fez numa padaria, ele estava de terno, todo uma pessoa, né, como um cliente normal de terno, combinado com a padaria, combinado com a produção da Record, né, do programa que eles fizeram, para mostrar que o hacker, né, entre aspas, ele não é um hacker, ele é um perito digital, uma pessoa capacitadíssima, que qualquer pessoa pode invadir o seu celular, o seu aplicativo, pela rede de Wi-Fi. Ele fez uma rede falsa do estabelecimento, onde as pessoas fizeram o check-in, aí depois, né, ele ia junto com a repórter para essas pessoas, e falava assim, oi fulano, tudo bem? A pessoa já olhava e falava, sabe meu nome, né? Ah, então, você tem conta no banco tal, né? Sua senha é tal, seu e-mail é tal. O começo, né? Ele falava número tal. A pessoa falava assim, como, né? Pode isso, né? E aí, depois, eles contavam, olha, é perigoso, e alertava. Então, foi tipo assim, como... Falou, olha, cuidado, local público que você vai. Eu não indico para vocês fazerem em locais com Wi-Fi gratuito. Em locais públicos é muito perigoso, porque vocês podem estar expondo, além dos dados para vocês, pode ter alguém que está pegando também isso aí, né? De uma forma ardilosa. Já tem uma outra pergunta aqui, ó. Pagar as contas pelo celular. Seria interessante, se você que tem o hábito de pagar contas em celular, você estar com o seu celular completamente com bom antivírus, aí tá sempre em ordem, com os aplicativos sempre atualizados, do banco, de tudo. Por quê? Não clicar em link algum também, porque não adianta você estar com tudo isso, você é aquela pessoa do hábito de ficar clicando em link, daí não vai dar certo, né? Porque daí se você clica num link, é aquilo que a gente já falou, você pode pegar um keylogger que pega a senha, enquanto você está digitando no banco, ele está vendo toda a sua senha, né? Do seu e-mail, de tudo que você acessa. Então, se você tem dúvida que isso está acontecendo, vai numa pessoa da sua confiança que mexe no seu celular, aí você tá desconfiado de alguma coisa, restaura ele de fábrica, né? Eu acho interessante se você está na dúvida. Mas é muito importante, porque muita gente às vezes faz tudo pelo celular, né? Não vai nem ao banco mesmo. Então é importante estar bem seguro. Aí tem outro comentário aqui, ó. Os dados das pessoas estão todos abertos na internet, mesmo consigo pegar fácil de muita gente. E geralmente no Mercado Livre ou Mercado Pago, você recebe um falso e-mail da compra, o estelionatário manda um Uber para retirar o produto. Tem casos de clone também de WhatsApp que o estelionatário se passa por você e desliga sua linha telefônica, o que piora porque seus contatos não conseguem falar com você. Melhor não desligar a linha. Então, aí tem a clonagem, né? Quando a pessoa só clona, ou quando a pessoa até sequestra o seu WhatsApp por completo. Aí ele não, ele na verdade, aí você não tem. Quando que isso acontece? Quando a pessoa não colocou aquela proteção. Ela precisa colocar aquela proteção para que ela tenha, para que junte com o código, o PIN, né? Que chama de PIN, aquele número de 6 dígitos, mais o e-mail, é uma combinação, mais o seu número telefônico. Então é importante você estar sempre protegido. A tecnologia está aí, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, porque senão a gente vai facilitar a vida do bandido. Você não vai largar a porta da sua casa aberta,
escancarado o portão aberto porque você acha que você tem uma arma na casa, ou porque você luta jiu-jitsu, alguma coisa assim. Você tem que estar fazendo sua parte, manter fechado. Por que vai deixar aberto? As suas senhas são tudo. É a chave da sua vida virtual. Uma outra. Eu lembrei o nome, Val. Shallow Fake. Shallow Fake. Que fugiu da cabeça hoje. Que é quando a pessoa pega e muda a expressão labial. Isso. Inclusive, tem um aplicativo de brincadeira disso aí, né? E é um perigo. Uma mocinha, eu tenho um aplicativo de que uma conhecida minha, ela fez o seguinte, ela cantando e a boquinha do bebê dela ia mudando. Você pode fazer isso de brincadeira, né? Olha. Aliás, também, olha, aproveitando aí que tem mães e tudo mais, cuidado com esse aplicativo, tá super na moda entre as crianças e né, os adolescentes, entre os adultos. As crianças estão ficando viciadas no tal do TikTok. Né? Cuidado com isso aí, porque tem muitas implicações. Depois, se vocês quiserem, eu escrevi um pouquinho sobre isso lá no meu Facebook, né? Mas assim, tudo é perigoso. Que a criança vai acabar fazendo coisas assim que não faria, né, pessoalmente. Acha que é inocente porque são vídeos rapidinhos, né? E não é bem por aí. Acho que a gente sempre tem que preservar os nossos filhos, né? Quem a gente ama. E você sabe, Val, você estava falando da ONCE. Existe também agora a Nations Girl Up, que a gente apoia muito aqui no Doutoras Respondem. E é um grupo de moças com o apoio da ONU. E elas fazem campanhas maravilhosas. Não tem nada a ver com o virtual, mas se é para a gente falar também de mulheres que se unem, eu acho que conscientização, né? Tudo isso. Tudo. E se a gente pode unir todas essas forças, por que não? Se você tem uma conscientização, acaba caindo menos nesses crimes cibernéticos também, né? Sim, exatamente. Então vamos lá, gente, nós vamos ler esses últimos comentários. Senão, coitada da Val, a gente já fez 1h30 de live. Ó, na próxima, gente, eu vou pegar um vinho aqui, que eu adoro tomar vinho. Ai, pronto. Não, depois eu vou falar que a gente tá bebendo agora na live, né? Não, a gente não pode. Que nem o Gustavo Lima. Na verdade, assim, eu trabalho em Portugal. E então, por exemplo, esses dias eu participei de uma reunião deles, aí eles falaram, todo mundo deixa um copo, né, que eles chamam a taça é o copo, deixa todo mundo um copo. Aí eu deixei a minha taça aqui, só que nosso fuso horário é diferente. Para mim era 11 horas da manhã, para eles 3 da tarde. Aí eu falei, meu Deus, só de ver aquele vinho, eu falei, eu vou ficar trêbada aqui de manhã já, né? Já vai passar o dia relax. Mas assim, não tem problema não, a gente não tá... Uma taça para brindar no final, não tem nada demais, né? Então vamos lá, Val, então, vamos aqui. E a TV faz sempre isso, que é cortar, né? Colocar a matéria do jeito que quer, e se quer, dependendo da linha política, ela vai colocar de uma forma, falam pela metade, que também é fã do Obama. E semana passada, outro comentário, né? Semana passada sugeriu um banco, participei de uma pesquisa sobre uma nova forma de pagamento que está surgindo, que tenhamos um falso login com valor negativo de um saldo da conta, por conta de sequestros. Como é que é? Vou até ler de novo. Você entendeu, Val? Pra gente. Semana passada, sugeri a um banco, isso foi o Paulo. Participei de uma pesquisa sobre uma nova forma de pagamento que está surgindo, que tenhamos um falso login com valor negativo de saldo na conta. Por conta do sequestro. Entendi. Ai, que legal. Muito interessante. Ui, agora que eu entendi o esquema. Você faz um login falso. Muito bom, Paulo. Muito bom. Paulo, eu não sei de onde que esse homem surge, porque se a gente fala de crime cibernético, ai, que beleza. E eu tenho que elogiar, porque ele é um parceiro do Juntos com Doutoras, viu? A padaria dele, um charme. Maria Filó.
É. Ai, que graça. Eu Quando ainda estiver em não São fui, Paulo, mas a Adriana já foi. Rouxinol. Paulo, eu venho em São Paulo, irei. Ai, sim. Nós Tem vamos fazer um chocolate get bom. together lá do Doutoras Respondem. Já fica o convite antecipado para você participar junto com a gente. Assim que essa pandemia toda terminar, eu não sei como é que o Paulo vai se virar lá, mas ele vai receber um monte de gente lá, tenho fé. Mulherada, Paulo, se prepare. Cuidado. Ele deixou coraçõezinhos assim. Então essa Você, modalidade, eu acho que deve surgir mais coisas sobre isso ainda, né? Eu não sei ainda É muito igual, bem isso como... que ele sugeriu, é igual que a gente fazer uma Um comparação. cartão virtual, por Fazer uma exemplo. comparação bem simplista. É igual que você chega em condomínio e você tem um problema, tem aquela vaga que é combinada dentro daquele condomínio, que se você parar ali, todo mundo sabe que você está com problema. É mais ou menos isso que ele sugeriu, mas no mundo virtual. Ah, tá, entendi. Agora a ficha caiu! Né, loira? Ó. Brincadeira, todas as loiras, porque, né? Exato, tá aqui. Eu tive que ler umas 3 vezes, viu, Paulo? Não, sabe o que eu fiquei pensando? Quando a gente tem aquele aplicativo do banco e vai pagar uma conta no cartão de crédito, ele gera um cartão virtual. Que essa é uma forma também de blindar, né? Pelo que entendi, o Paulo disse que é em termos de pesquisa ainda, né? Que o banco ele participou dessa pesquisa, o banco está desenvolvendo isso aí, né? Achei Legal. fenomenal a ideia. Muito Tem bom. mais perguntas aí? Não. Não, Agora... vamos parar por aqui, porque senão a gente vai querer responder todas. Val, Mas é que eu preciso falar uma coisa importante, olha. Diga. Eu ia falar para você mesmo, deixar seu recado. Não, é que agora a gente ficou falando aí, ficou passando as coisas na minha cabeça, né? TV que tem empresários aí e tudo mais. Então, é muito importante a gente ter esse compliance, né? Você tá sempre protegendo, entrando em conformidade com a lei, evitar superexposição de dados, evitar salvar dados nos seus aplicativos ou no seu computador, no seu note. É muito importante você não salvar. E também há aplicativos de senha forte. Isso é muito importante vocês saberem, para vocês estarem sempre, para ficar difícil para o estelionatário, para o bandido, né? No caso, por exemplo, de agora, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados aí, é importante estar anonimizando isso aí, esses dados, né? Mas isso aí também fica para um outro assunto, que é um assunto mais complexo. Mas o importante é que eu vi que eu tenho mães aí preocupadas com os filhos, isso aí afeta a parte da saúde, né? Que a doutora Adriana é muito preocupada com essa parte, e com razão. E o TIC acabou fazendo uma pesquisa que o cyberbullying é um problema de saúde pública. Então, os adolescentes estão ali tendo uma prática horrível digital, porque eles ficam... Alguém fala mal de um, todo mundo tem que falar, porque senão ele está diferente. E, na verdade, não é isso. Nós temos que ensinar a cidadania, o amor, nos colocar no lugar do outro, que eu acho que é o fundamental. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Se sempre eu tiver esse pensamento, muita coisa eu não vou fazer. Outra coisa, evitar polêmicas nas redes sociais. Se a pessoa, a ideologia dela política é uma determinada, não entra lá e fica falando mal, o oposto do que ela está falando. A publicação é dela, vamos ter educação, né? Porque eu evito também, eu não tenho político de estimação, acho maravilhoso eu não ter, porque eu não vou ficar brigando por causa de político. E nem brigando para defender político. Eu acho que agora a nossa hora é cuidar da saúde, a gente se unir para que esse vírus acabe... ainda não tem a vacina, né? Mas estão em testes, mas o isolamento ainda é a melhor forma, quem puder, né? E quem não puder, sai protegido de máscara. E outra coisa, pesquisar muito se a informação antes de você noticiar, se ela é verdadeira. Se você quer receber no WhatsApp, adolescente não passa fake news, não sei se vocês sabem disso, isso é coisa de pessoa mais velha. E quanto mais velha, mais fake news passa. Isso é estatística? Não, eu tô falando, eu Valéria, aqui, por que eu observo isso? Porque assim,
Por acreditar Grupo, na informação? pelo que eu estou vendo, ó, por exemplo, grupos da mulherada da melhor idade. Elas adoram, não é maldade, gente, mas elas adoram falar que tal coisa é bom para a saúde, que se você faz isso, acontece isso. E aí, o que elas fazem? Elas querem passar para as amigas aquela informação ótima, não é por mal. Só que ali não foi pesquisar se aquilo é verdadeiro. Como que eu pesquiso? Eu escrevo no Google lá, boato, a palavra boato, dou um espaço e colo um pedacinho daquela mensagem e aperto Enter. Ali já caiu nas páginas para descobrir se é um boato mesmo. Tem um site que por conta da Covid-19 aí também você já pode entrar direto lá, se quiser pesquisar o que está tendo de boato do dia, porque eles vivem desmistificando, que é o www.boato.org. Também desmistificam. Há outros veículos também que estão fazendo isso. E se você vê que é uma fake news, denuncie. Tem uma abinha do lado lá que você pode denunciar que aquela notícia é falsa. Eu acho boatos. Ótimo. .com.org. .org. E cuidado, porque se você pode estar noticiando, você tá falando mal de alguém, achando que você vai ficar impune, e você pode estar cometendo um crime contra a honra. Sim. Você pode estar caluniando a pessoa, falando que ela está cometendo algum crime, né? Que desviou dinheiro, fez isso, fez aquilo. Então, se chegar no conhecimento, é complicado. Então, ou você está difamando a pessoa. Então, pode destruir vidas. E depois que você falou, aí você fala, nossa, não era aquilo. E aí você apagou, só que você já fez mal para a pessoa. Sim. Outras pessoas vão achar que aquilo é verdade, tomar por verdade, e você prejudicar uma vida. Então, vamos, assim, tentar viver na internet de uma forma mais pacífica. Por favor, não clique em links, nem que a mãe de vocês mandem. Eu queria encerrar a live com alguns comentários. Primeiro... Peraí, antes disso eu preciso ler. Não, eu vou ler, eu vou encerrar com isso. Quanto mais a gente fala, mais comentário aparece, então eu não consigo desligar sem ler. Primeiro, assim, parabéns, doutoras, para a Valéria, live incrível, muito obrigada. Outra coisa que eu queria comentar aqui, que você falou, que a gente tem que ter a vida virtual com coerência em relação à vida presencial, ao vivo, analógica. Isso é muito, acho que é essencial que a gente tenha isso. E o último comentário aqui é que se vocês não passarem essa live para 10 pessoas, algo de muito ruim vai acontecer Paulo, com você. Ele já deixou aqui um tema para uma próxima live, eu acho, assim, sabe? Correntes virtuais, nós já falamos disso aqui. Viu, Paulo? Enriqueceu muito essa live com suas perguntas, com seus comentários muito interessantes. Isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Vou começar a fazer um perfil fake pro Paulo e falar que o Paulo agora não é mais Paulo, é o Augusto. Depois eu vou falar que ele é o Brito. Entendeu? Cada hora eu vou dar um nome pro Paulo para poder fazer de seguidores, né? Para poder fazer, que são várias pessoas fazendo coisa, que senão o Paulo vai se achar. Né? O Paulo, ó, aqui o convite, ó, me siga, mas daí você tem que avisar que é você, porque senão eu tenho você segue as doutoras, daí fica mais fácil de eu ver que você não é um fake. Mas nas redes sociais eu estou Valéria Scheck, você me acha lá, tá bom? Ó, última coisa. No Facebook eu já sou mais assim formal, é uma coisa bem formal. Já no Instagram já sou mais informal. Olha, vou ter o prazer de repassar essa live. A Renata é também uma lindona. Ela foi a pessoa que ganhou uma consultoria do Doutoras Respondem no primeiro nosso mêsversário. Coração, fiquei felicíssima. Eu quero fazer o convite também aqui para Renata, para ela dividir uma live com a gente. Ela é especialista com segurança do trabalho. Nós vamos falar a respeito disso. Renata, já está feito o convite online. Já está aceito, né? Já está aceito. E aí a última coisa, para a gente finalizar, falar o que é uma senha forte. E depois, eu juro, eu não vou ler mais nenhum comentário. Não, mas eu não ligo. A senha forte, por exemplo, se eu colocar assim, uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa é uma senha fraca, né? Uma senha forte, ela é um mix de você colocar letras, caracteres, números. Então fica difícil de alguém tentar adivinhar,
Porque, por exemplo, se eu começo a fazer uma senha com o inicial dos meus documentos, do meu CPF e tal, aí fica complicado. Fica fácil, na verdade, não fica complicado para mim. Mas para o criminoso, não. Ele pode muito bem colocar no Google, até eles falam googlar, né? Já tem um verbo agora, googlar. Coloca no Google, já rolou a língua aqui. E aí pode descobrir alguns dados meus e fazer alguma coisa. Então, na verdade, é bom fazer essa junção, fazer uma senha meio assim difícil. Lógico que essa senha não pode ser tão difícil para você também, mas esses aplicativos que eu falei, ele vai mudando a senha, então ele vai te ajudando, sabe? Tem na minha página, no dia da internet segura, eu convidei algumas pessoas para fazerem um comentário breve de 1 minuto, e tem um perito, o Thiago, excelente perito digital, e ele fala sobre a senha forte, tá lá gravado também, depois eu posso disponibilizar para as doutoras, responde aí também. Legal. Val, olha, gratidão imensa. Super gratidão. Foi um mega papo virtual, né? Muito bem. Obrigada, meninas. Desse caso, eu vou deixar também aqui que eu autorizo a reprodução. Isso, autoriza o repasse. Autorizado, viu? Porque tem muita informação excelente e que as pessoas talvez não se deem conta. Deve. A Renata tá aí ainda? A Renata aí ainda, Renata. Então, o bullying não é no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho a gente chama de mobbing. Só essa colocaçãozinha aí. Então, para todo mundo fica a dica. Cuidado com as suas senhas, lembrem de fazer logoff sempre, não clique em links. E é isso. Né? Cuidado com seus filhos, principalmente com o TikTok. Não passe a senha para ninguém. Não precisa dar senha como prova de amor. Ah, pelo amor de Deus. É dia dos namorados agora. Pode ser que alguém queira uma senha de sua senha do coração. Olha, seu amor me dá sua senha do seu celular. Daí dá confusão. E uma coisa muito importante. A mulher dormindo, pega o cara, vai lá, pega o dedo dela e põe lá para ligar o celular para poder ficar vendo as mensagens do WhatsApp dela. Gente, se vocês tiverem, por exemplo, algum nude aí, alguma coisa, apaga também da lixeira, porque armazenar nude é crime. E da lixeira, às vezes a gente esquece da lixeira, né? Teve um caso aí que o casal se separou, e depois o casal de namorado se separou, depois eles voltaram, e quando ele separou, ele arranjou uma outra moça. E aí, quando arranjou dessa outra moça, e aquele namoro quente, aquela coisa, aquela novidade, aquela coisa toda, fizeram uns filminhos, né? E daí, depois, ele apagou, obviamente, só que daí ele voltou com a moça. E nós, mulheres, quando a gente quer, a gente descobre tudo, né? Ela acabou pedindo para ele o celular. Ele falou, tá aqui o celular, pode olhar. Só que ele esqueceu de apagar a lixeira. E ela acabou... Como que eu soube disso? Porque daí... houve um crime cometido, porque daí a mulher começou a compartilhar para as amigas dela todas aquelas imagens dela e tudo mais, colocar apelidos horríveis na moça e tudo mais, e aquilo acabou parando uma delegacia de polícia e tudo mais, né? O resto vocês já sabem. Então a lixeira é importante apagar também. Né? Os filmes americanos falam, vai buscar o lixinho da pessoa que você vai saber tudo que ela é, o que ela come, né? O que ela joga no lixo diz tudo que ela é. O Wi-Fi também, quando você sair da sua casa, desliga o Wi-Fi, porque o celular de smart, de esperto, de inteligente, ele não tem nada. Se você deixa o seu Wi-Fi ligado, ele vai ficar procurando rede. E às vezes cai numa pública dessas que as doutoras falaram. Então, desliga o Wi-Fi também, uma outra dica também de segurança. Val, a gente marca um outro papo aí, porque a gente está quase 2 horas falando. Muita mulher junto é perigoso. A gente fala demais da conta. Então gratidão, tá super. Obrigada foi excelente. Mesmo, olha, muito, muito legal. Ótimo. Felicíssima com o convite que eu fiz para você e que você aceitou. Luciana Brandão, que você falou que está presente, né? Um abraço para a Luciana, também para a doutora Elô, que nós fizemos um de fake news, depois vai assistir lá para vocês verem, sobre fake news voltado para a área da saúde, como descobrir, que a gente também comentou um pouco de tudo aqui, né? E vocês são mulheres admiráveis, foi um prazer muito grande conhecê-las, assim. Todas nós, vamos falar.
Quando a gente... A Adriana, mulherada linda, inteligente, eu fico muito feliz, eu fico muito mesmo. Tamo junto. Vamos fazer outra live, outro tema e isso aí. Obrigada a todos que ficaram com a gente aí em plena sexta-feira à noite, né? Isso é verdade. Sextou. Agora a gente vai Sextou tomar com uma a taça de vinho. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a Pessoal próxima. do Facebook, a gente vai encerrar aqui a live e até amanhã. Tudo de bom. Com um tema sobre queimaduras. Vamos tirar assim. Queimaduras? Uau. Venham, até amanhã. Tchau, gente. Beijo. Já estou com saudade de todos vocês.